Bem, a educação, ela sempre foi negada à classe trabalhadora, seja ela em escolas situadas específicas no campo, na zona rural, ou seja elas nas grandes periferias. Até porque nós entendemos, e até os dias de hoje, embora estejamos aí ouvindo o tempo todo a educação é um direito de todos, educação para todos, mas sabemos que nem sempre ou não chegam a esses todos. Quem são esses todos? Quem pode? Quem tem condição de fato de cursar em um outro lugar, em fazer um cursinho, de passar, de conseguir chegar à universidade. Se você não conseguiu chegar à universidade, então não tem como você dizer que a educação é um direito de todos, já que nós temos muitas pessoas, grande número de pessoas que estão sequer conseguindo honrar os seus compromissos em escolas particulares. Se quiser conseguir fazer algum curso, pleitear algo melhor, então, às vezes, ou na maioria das vezes, precisa pagar. Então, nós entendemos que essa educação ainda ela não chega para todos. E em se tratando de educação do campo, é importante a gente voltar lá na era Vargas, que foi quando surgiu a concepção de educação rural, que foi apenas para delimitar o que é campo, que é zona rural, e o que é a zona urbana. E aí não é tão distante quando o Arroio ele fala que a educação do campo ela é vista como se fosse o quintal da escola da cidade. O que é levado para o quintal? O que é descartado? Aquilo que é descartado da escola da zona urbana vai para a escola da zona rural. Então, pensar na educação rural é pensar na perspectiva do latifundiário, para atender uma demanda capitalista, onde a mão de obra precisa dar conta daquele trabalho braçal lá no campo e que, portanto, não precisa da escola para poder adquirir essas habilidades braçais. Então, qualquer escola serve porque, afinal de contas, é o filho do trabalhador que vai estar nessa escola e o filho do grande latifundiário vai estar nas grandes cidades fazendo o seu curso de medicina ou, quem sabe lá, um outro curso que lhe dê maior poder aquisitivo ainda. Então, essa escola que estava lá na zona rural, ela foi pensada para atender somente essa perspectiva de público. Então, vamos colocar uma escola qualquer lá, qualquer coisinha serve, porque, afinal de contas, o filho do trabalhador não vai para lugar nenhum. Ele não vai estudar, ele não vai chegar a se formar. Então, dá lá qualquer coisa que qualquer coisa serve. E aí surgem os movimentos sociais do campo, na década de 90, fortalecendo a discussão de uma educação voltada para atender às demandas, às reais necessidades dos povos do campo, porque ali vivem trabalhadores da agricultura familiar, ali vivem as organizações, surgem os movimentos sociais do campo, trazendo com força a reforma agrária. Então são os assentados, são os acampados que ali estão, então são as comunidades ribeirinhas, então são as comunidades quilombolas, que aí surge logo em 2003, validando essas comunidades quilombolas, né, o governo na época. Então, assim, esses povos que vivem no campo não são somente povos que vão estar vendendo a sua força de trabalho. Nós não queremos mais uma educação pensada nessa perspectiva de latifundiário, só para atender a demanda do capital, atender a demanda do fazendeiro, até porque o fazendeiro não fica lá, quem fica lá é o trabalhador. Então quem fica lá é aquela pessoa que talvez ela tivesse que sair da zona rural para ofertar uma educação melhor para seu filho, para sua filha, cá na zona urbana. E aí acontece o êxodo rural. Então, essa educação rural, ela não é pensada na perspectiva de atender às demandas, às reais necessidades das pessoas que vivem no campo
e pensar no campo como lugar de vida digna. Então, vem a educação do campo na década de 90, já trazendo não somente esse nome diferente de rural para campo, mas trazendo concepções que venham a atender às reais necessidades dos povos que vivem no campo. Pensar na perspectiva de, seja no campo ou seja na cidade, a educação ela precisa ser ofertada de uma forma igualitária. As condições de aprendizagem têm que ser as mesmas condições que são no campo, tem que ser as mesmas condições que são na cidade. Então, é uma perspectiva diferente de educação, é fazer com que essa educação ela se torne, de fato, uma das ferramentas de conseguir fazer com que esses sujeitos, eles façam parte da sua própria história, eles consigam mudar a sua própria história, que é na perspectiva da transformação social do sujeito. E aí, em 2012, as lutas dos movimentos sociais do campo deram origem às diretrizes operacionais da educação básica para as escolas do campo em 2002, delineando alguns aspectos que são relevantes para a educação do campo, trazendo a proposta pedagógica, o que trazer dessa proposta pedagógica voltada, né, para a questão da sustentabilidade, né, a agroecologia, para a questão da diversidade, para a questão do calendário escolar do campo, ele não precisa ser o mesmo que o da cidade, desde que atenda às demandas do campo. Por quê? Porque existem situações que são específicas daquela comunidade ou daquelas localidades. Então, traz também a formação mínima que se deve trabalhar nas escolas do campo. Não é o caso do nosso município, mas existem municípios em que a precariedade de profissionais para estarem na educação é muito grande e para ir para a escola do campo mais ainda. Então, vai qualquer formação, ou até mesmo professor leigo, e aí a gente sabe que não é tão distante, porque os castigos, os supostos castigos partidários, manda-se para o campo, infelizmente. Não é pelo fato de dizer que precisa de alguém que esteja no campo, de alguém capacitado, de alguém que de fato faça com que se efetive um trabalho de qualidade. Em muitos casos, ao longo da história, se deu exatamente por conta disso. E aí as diretrizes de 2008, elas complementam as diretrizes de 2002. As diretrizes de 2008, além delas trazerem, né, outros elementos que diz respeito ao transporte intracampo, ou seja, o transporte escolar, ele deve ir de uma zona rural a outra zona rural, né, de uma comunidade a outra, e não da zona rural para a cidade. Se há condição de ofertar uma educação próximo da escola desse menino, então a lei, as diretrizes complementares de 2008, elas pontuam a importância desse transporte intracampo. A questão da educação infantil está separada das turmas de multissérie. Então, se há condição de fazer uma turma de educação infantil, façamos uma turma de educação infantil separada, porque as diretrizes complementares, elas dizem, em hipótese nenhuma, a educação infantil deve estar junto às escolas, às turmas de anos iniciais e tampouco as de multissérie. Então, nós vemos que, e em vários outros elementos, é só algum dos que eu estou mencionando aqui, que as diretrizes elas vêm pontuando e que a gente precisa entender a importância da gente garantir esses elementos que são tão significativos e tão necessários para a educação